Olá, sou André Novaes de Paula e hoje tenho uma enorme sorte. Estou aqui com Fernando Domingues, que veio do Brasil, é o responsável fundador pela Mentor Consulting e não podia deixar de aproveitar esta enorme chance para fazer uma entrevista. Esteve cá no Web Summit e está a ficar mais uns dias em Portugal e vou aproveitar esta oportunidade com ambas as mãos. Nós hoje vamos falar sobre cultura de inovação. E Fernando, antes de mais, muito obrigado por estar aqui para esta pequena entrevista e pergunta já direta, o que é cultura de inovação? Primeiro, um grande prazer, muito obrigado pelo convite. Esse prazer estar aqui em Portugal. Cultura de inovação, como qualquer cultura, é uma atividade que ela é uma recorrência. Então, quando a gente fala em cultura de inovação, criar inovação nas empresas, é criar uma forma permanente de troca de ideias e de criar conversações que as pessoas possam contribuir com os seus conhecimentos em todas as áreas, em todos os momentos. Então, a cultura ela é criada a partir da recorrência das conversações, e é isso que a gente procura criar dentro das empresas. Fantástica a abertura, portanto ficou claríssimo, já sabemos de que é que estamos a falar, temos contexto. E agora, o que é que uma empresa deve fazer para criar essa cultura de inovação? Quais são os passos que deve dar? A cultura de inovação ela passa por abrir a empresa para o ambiente. Ela não basta ser somente, não se cria uma cultura de inovação e uma inovação somente com as empresas, as pessoas de dentro da empresa. É muito importante que a empresa esteja aberta a recolher contribuições de seus clientes, de seus fornecedores, dos seus parceiros, de pessoas que têm influência na sociedade, acadêmicos. Ou seja, é você criar um contexto e um ecossistema onde as pessoas, e um ambiente onde essas pessoas possam se encontrar e conversar sobre as ideias, sobre aquilo que é o objeto da empresa e o que ela deseja fazer. Então, os passos é importante criar um ambiente, é importante ter bons contatos e é importante criar uma forma com que essas pessoas se encontrem e produzam a partir das suas conversações, das suas interações. E como é que a empresa depois deve fazer isso? Cria todo esse ambiente, encontra esses diversos stakeholders que deve consultar e com os quais deve trabalhar e depois monta um departamento, que algo que seja transversal à própria empresa. Como é que deve fazer a seguir? Eu acho que um erro muito comum é se montar departamento de inovação. Um departamento de inovação, ele se encaixa dentro de uma estrutura já existente dentro da empresa, que é uma estrutura que é feita para reprodução e não para criação. E inovação basicamente é criação. Então, a criação onde é que eu vou ter esse ambiente? É um ambiente onde ele não é exatamente, não precisa ser dentro da empresa, pode ser fora, ou se for dentro de uma empresa, um ambiente onde não seja uma sala de reuniões, por exemplo, mas algum lugar mais amplo, onde as pessoas possam se encontrar, sentar em pequenos grupos, e existem uma série de tecnologias sociais que a gente chama para você poder trabalhar isso. Open Space, Word Café, Design Thinking, certo? Existem várias metodologias, círculos, que são utilizadas, são facilitadas, você precisa de um facilitador, que é o trabalho que a gente faz, para criar as formas como as pessoas conseguem se relacionar e produzir em conjunto. Então, quando você tem um estímulo e tem as perguntas certas, a partir de perguntas, o estímulo e colocar as pessoas para conversarem, para discutirem as ideias elas começam a surgir, elas começam a ser cocriadas a partir da interação entre as pessoas. É muito interessante as experiências que a gente tem tido dentro das empresas lá no Brasil, onde trazendo pessoas de diversas áreas diferentes e elas conversando e podendo ter oportunidade de se colocar, criam coisas muito diferentes daquilo que a empresa estava esperando. Porque a criação, as pessoas em geral dentro das empresas, elas são pré-determinadas do que elas têm que ser feitas. Existe um job description e elas têm que seguir aquele job description. Quando você cria a oportunidade para a pessoa falar tudo o que ela sabe, e todas as visões que ela tem do mundo e das experiências anteriores que ela teve, do background que ela já teve, isso cria um ambiente onde
a hierarquia não entra e onde você forma mais as redes, que eu acho que a grande base da criação de inovação é a geração de redes multidisciplinares entre pessoas de diversos backgrounds que possam interagir livremente e, a partir disso, criar e trazer novas ideias, que é a base para você gerar inovação. E agora, como é que a inovação consegue conviver com empresas que normalmente são muito aversas a erro e que trabalham para a eficácia e para que os processos corram bem? E quando estamos a trabalhar em inovação, nós temos que saber que vai haver erros, que vai haver problemas, que vai haver projetos que não vão avançar. Como é que se consegue, e até pela própria gestão da empresa, quem está na administração, como é que consegue conviver com essa inovação quando sabemos que vai haver processos que vão cometer erros? Em primeiro lugar, não existe inovação sem erro. Isso é uma falácia. A aversão ao erro, as empresas, como eu comentei, as empresas que são feitas tradicionais, elas são feitas para fazer uma reprodução e atuar com eficiência e eficácia. E a inovação é o oposto disso. A inovação, ela tem que acontecer o erro. O erro, a criação, ela faz parte de você tomar caminhos que nunca foram percorridos. E esses caminhos nem sempre são, às vezes, de cara, você acerta e é o melhor caminho. Então, o erro, ele faz parte do jogo e o erro, inclusive, deveria ser incentivado. Porque quando tem uma cultura dentro da empresa que pune o erro, que dificulta as pessoas que cometem um erro, são punidas por não terem seguido alguma regra interna, isso é exatamente aquilo que não se deve fazer. Porque a inovação, qualquer trabalho que vai se fazer de criação, ele tem o erro como base, ou como o que nós precisamos fazer é incentivar que as pessoas errem, porém, que se aprenda com os erros, que se identifique quais são as questões que estavam por trás daquele erro, por que não avançou, e abram-se novas perspectivas e novos caminhos. Então, o erro faz parte do negócio, não tem como você fugir do erro se você quer inovar. Não existe outra forma. Agora vamos pensar boas práticas. Quais seriam os conselhos que daria a uma empresa que quer começar a desenvolver a sua cultura de inovação? Por onde é que deviam começar? E também separar o que é uma grande empresa de uma pequena empresa, que eu imagino que talvez a perspectiva ou a maneira como se monta não deverá ser a mesma. Eu acho que a principal coisa é você criar o ambiente. Isso daí, o ambiente que é isso como eu estava falando, um local diferenciado, que não onde as pessoas entrem lá, não como elas fossem fazer uma reunião do dia a dia, mas um local onde as pessoas se sintam tranquilas, onde não haja hierarquia, não prevaleça, onde as pessoas são o que são. E elas vão trazer a sua contribuição da forma que elas puderem. Perdão. O que eu acho que não tem uma grande diferença entre a pequena a pequena e a grande empresa. O importante é que as pessoas possam interagir livremente. E para isso, eu acho que existem formas que são essas tecnologias sociais, de você só colocar as pessoas e permitir que elas interajam livremente, a mágica já acontece. Começam a surgir ideias. Nós fizemos vários trabalhos em empresas onde você traz pessoas de diferentes áreas e põe só para conversar. Qual a sua ideia? O que você tem para conversar sobre hoje? Você tem uma ideia de inovação, tem ideia de um novo produto, de um novo serviço? Vem aqui, coloque a sua ideia e converse com as outras pessoas. E é nessa livre interação que as coisas vão acontecendo, que uma ideia vai namorando outra ideia, que as coisas vão se construindo e vão se relevando. Eu acho que esse é o principal caminho, é criar o ambiente e colocar as pessoas para conversarem livremente. Fantástica entrevista, infelizmente o tempo é curto, passa num instante, e agora o agradecimento tradicional. Muito obrigado, Fernando, e mais do que tudo, alguém que queira seguir o seu trabalho, como é que pode fazer? Bom, vocês podem olhar o meu site, que é o www.mentorconsulting.com.br, ou também seguir no LinkedIn, que é Fernando Domingues Júnior, que tem lá o meu perfil no LinkedIn, onde a gente sempre está colocando as nossas ideias e aqui do trabalho que a gente tem realizado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Fernando, por esta pequena entrevista e já sabem, sou André Novaes de Paula, portanto sigam-me também no Facebook, YouTube e no LinkedIn para mais entrevistas em breve. Obrigado.